Queridos irmãos e companheiros, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a nos abençoar. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus para agradecer mais essa oportunidade de estudar os seus ensinamentos. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos juntos estudar os seus ensinamentos através do Evangelho segundo o Espiritismo. Mestre amado Jesus, agradecemos as tuas bênçãos aqui trazidas por essas mãos abnegadas destes benfeitores amigos. Senhor, se podemos te pedir, pediremos, Senhor, que abra o nosso coração, o nosso sentimento, para que possamos ter um entendimento melhor dos seus ensinamentos. Amado Mestre, é com esses desejos e com esses pensamentos que vamos dar início à nossa hora de estudo, rogando que essa paz desses instantes possa ser conosco no nosso dia a dia, no nosso hora a hora, porque vós sois para nós o amor, a paz, a alegria para sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, o Evangelho nesta noite nos propõe a reflexão, o capítulo 14, o item 5, 6 e 7, honrai a teu pai e a tua mãe. O item 5, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E vieram à casa e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podia tomar o alimento. E quando isso ouviram, os seus saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu, dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à sua roda, lhe disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículo 20, 21 e 31, 35. E em Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Então vamos analisar essa fala de Jesus primeiro, para depois nós entrarmos no auxílio do entendimento do Evangelho através do item 6 e 7. Pois bem, à primeira vista, do ponto de vista humano, a gente pensa que a atitude de Jesus foi de desprezo pela sua mãe e pelos seus irmãos. Porque, na verdade, ele não atendeu-os, né? Mas é interessante porque Jesus aproveitava todas as oportunidades dos acontecimentos, dos fatos, agradáveis ou desagradáveis, para ministrar um ensinamento profundo. E ele aproveitou aquele momento. Ao invés de se sentir ofendido, ou com raiva, ou contrariado com aquela situação, ou envergonhado, como nós, seria o nosso caso, não, ele tranquilizou, ele aproveitou aquele momento para trazer um ensinamento muito profundo que até então não se fazia ideia. Quando ele diz, quem são
meus irmãos e minha mãe, a não ser aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Olha aí. Então que a verdadeira irmandade, ela é do espírito e não do corpo físico. Evidentemente que nós temos que honrar a família consanguínea, como ele honrou. E é interessante que muitas vezes se pensa nessa passagem e não pensa naquela última. Quando diante dele, ele no sacrifício da cruz, a Maria e João aproxima-se deles e ele aproveita o momento novamente com toda a tranquilidade, embora tivesse quase asfixiando na morte física. Mulher, este é seu filho. Homem, essa é sua mãe. Olha ele amparando, olha ele honrando a mãe dele, tendo a preocupação e o cuidado para que um cuidasse do outro, na condição de irmão, porque consanguinamente eles não eram filho nem mãe. Olha aqui, que oportunidade, como Jesus aproveitava todas as chances de trazer os ensinamentos para nós. Na primeira passagem, evidentemente que hoje nós sabemos que somos irmãos um do outro. Muitas vezes não admitimos ainda. Falamos da boca para fora, mas do sentimento ainda não nos convencemos. Ainda não temos esse sentimento de irmandade com pessoas estranhas, e muitas vezes nem com os de casa. Sabemos o motivo, nós espíritas sabemos o motivo, que são motivos reencarnatórios. São as dificuldades que nós criamos e viemos para fazer o acerto. Então, muitas vezes, nós não temos o mesmo sentimento de irmandade um com o outro. Mas se nós analisarmos mais tranquilamente, nós vamos observar que nós podemos comparar a Terra com um grande teatro, onde cada um de nós vem representar um papel dentro da peça. De mãe, de filho, de irmão, de tio, de amigo, de colega. Cada um está representando o seu papel. E que cada um represente corretamente o seu, sem interferir no papel do outro. Porque senão a peça vira uma desordem. Olha que coisa mais interessante nós imaginarmos isso. Então, representação de papel, com quem? Com os nossos irmãos. Às vezes na posição de pai, às vezes na posição de mãe, de tio, de irmão, de primo, de vizinho. Olha que interessante. Olha onde Jesus jogou aquele pensamento. Evidentemente que ele tinha que falar dessa forma. Se ele falasse da forma que nós estamos falando hoje, quem queria compreender? Aí que ele ia ser preso como louco mesmo. Né? Porque eles já tinham ido lá buscar para repreender pensando que ele estava louco. Olha que interessante. E ele não se preocupa com isso. Ele aproveita a oportunidade. É o que nós temos que fazer. Quando vem uma ofensa para o nosso lado, aproveitemos aquela oportunidade para auxiliar no entendimento. Olha que coisa interessante, né? De nós pensarmos como que Jesus era e como que nós temos que ser. Porque se ele era assim, eu tenho que aprender a ser como ele, porque ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu tenho que estar almejando. Muitas vezes as pessoas falam, mas você é pretensioso. Não, não sou pretensioso.
Eu tenho vontade de melhorar. E qual o caminho que eu tenho que escolher? Kardec pergunta aos espíritos qual o modelo que servia para nos modelar. Qual foi a resposta? Vede Jesus. Eu tenho que prestar atenção nessa resposta. Vede. Quer dizer, eu tenho que observar Ele. Eu tenho que conhecê-lo para me poder seguir o modelo. Evidentemente que nós vamos ter certas dificuldades ainda de segui-lo, mas temos que manter a vontade, o desejo, a esperança de segui-lo. Porque todos aqueles que conseguiram segui-lo cresceram, se iluminaram. A exemplo, tantos que nós já conhecemos. Pedro, Paulo, Maria de Magdala, Teresa d'Ávila, Gandhi, Irmã Dulce, o mais conhecido de nós espírita, Chico. Olha como é que era o Chico. Não perdia uma oportunidade de transmitir um ensinamento. Mesmo que ele não fosse compreendido de momento, que na maioria das vezes nós não o compreendia, porque ele também falava por parábola. Não podemos esquecer disso. Porque tem muita coisa que se ele falasse claramente, nós não iríamos acreditar nele. Certa feita ele disse isso, que um companheiro nosso questionou ele a respeito das coisas que aconteciam ali e que nós não conseguia captar. Era interessante, porque nós não via espírito ali. Nenhum médium vidente que teve ali deu notícia de ter visto algum espírito. Agora vocês imaginam como é que era aquela casa quando ele estava trabalhando. A quantidade de espíritos que não deveria ter ali. Eu ficava no pátio e certa feita eu cuidava dos livros de prece. Então eu via as pessoas lá escrevendo, era um livro de 100 folhas cada vez, cada final de semana. E escrevendo, e gente que trazia uma lista de 20, 30 nomes para pôr ali. Eu questionei comigo, né? Falei, será que isso daqui adianta? A pessoa vai pôr um nome aqui, a pessoa não está nem aqui, vai enchendo. Aí veio um pensamento, né? Que não era meu, porque eu estava em dúvida, não poderia ser meu. Falei, olha, todas as vezes que a pessoa escreve o nome aí, nós seguimos. Nós acompanhamos e vejamos o que pode ser feito. Nem tudo pode ser feito, mas aquilo que pode ser feito, nós fazemos. Olha que coisa. Isso é muito profundo, porque às vezes a gente pensa que aquilo não resolve. Muitas coisas nós pensamos. A distância que nós estamos, né? Embora estude André Luiz, né? Pega o livro Evolução em Dois Mundos e aprofunda nos ensinos, mas ainda não aceitamos verdadeiramente. Sabemos, sim, sabemos, mas aceitar intimamente é diferente de saber. Por isso que nós precisamos de oportunidades. E para falar nisso, nós estamos tendo oportunidade e vamos ter a oportunidade nesses momentos que nós estamos passando dessa pandemia. Ela não veio trazer só coisa ruim, veio trazer uma coisa muito boa. A nossa transformação, a oportunidade de nós nos transformarmos, de nós nos melhorarmos para que a Terra melhore. É isso que ela veio trazer. E eu vejo tanta gente perdendo tempo,
disputando um com o outro, discutindo, discordando. Aproveite o momento, faça como Jesus, aproveite, não se sinta ofendido. Quando nós partimos para o sentimento de ofensa, nós desequilibramos todo o nosso orgânico espiritual e o físico também. Tomamos atitude que às vezes a pessoa, depois que refresca a cabeça, que vai ver, fala: ó, nossa senhora, eu nem vi fazer isso. Então precisamos sim aproveitar os momentos de dificuldade. Todos esses espíritos que são mais evoluídos, aproveitem esses momentos. Eles não têm facilidade, não, na vida. Eles vivem alegre, porque estão cumprindo com o seu dever. Mas é debaixo de charrua. Não é com facilidade. Que dia que as pessoas imaginaram que o Chico tinha uma vida fácil? Não, muito difícil. Muito difícil. Mas você não via ele triste. Ele não tinha tristeza. Ele tinha sentimento de compaixão por aquelas mães que ali estavam sofrendo. Ele chegava a soltar lágrimas por essas mães. Mas não que ele estivesse triste. Ele estava preocupado com o sofrimento delas. Aquilo mexia com a compaixão dele. Então eu fico pensando que é por aí que ele adquiria tanta força e tanta energia para fazer tanta coisa que ele fez. A nossa ignorância, em vez de perturbá-lo, não, incentivava ele a fazer mais, a escrever mais, a compreender mais, a amar mais. Aquilo que às vezes nos perturba, né? Que às vezes a ignorância dos outros ainda nos perturba. Muitas vezes até saímos falando da ignorância dos outros para querer ser mais do que os outros. Enquanto esses espíritos mais adiantados não vê aquilo como um incentivo para que ele possa trabalhar mais, para que ele tenha força para poder fazer mais para ajudar nós sairmos da ignorância. Está aí o exemplo do Chico, 412 livros. Aonde ele arrumou tanta força para fazer isso? Acredito que seja na nossa ignorância. Ofereceu o que de melhor ele tinha para nós. E será que nós oferecemos o melhor que nós temos aos outros? Pois bem, meus irmãos, está aí essa fala de hoje. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, quando a gente ouve isso, a gente tem dois caminhos. Um do entendimento, procurar compreender, outro é do duvidar. Tem gente que questiona, será que Jesus tinha irmão mesmo ou não tinha irmão? Não vem ao caso aqui. O ensinamento não é nesse sentido. O ensinamento é de que todos somos irmãos. É esse o exemplo que ele quis dar naquele momento. De irmandade. Então vamos pedir a Jesus que nos ajude a nos tornarmos irmãos uns dos outros verdadeiros. Não só por teoria, como nós sabemos, somos todos filhos de Deus, somos irmãos, mas não por sentimento. Nós precisamos passar da nossa intelectualidade para o nosso sentimento.
para que nós possamos verdadeiramente acolhermos uns aos outros. E agora é a oportunidade, porque nós vamos necessitar. Vamos necessitar muito de nos irmanarmos, ajudarmos um ao outro, para que nós possamos vencer. Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem intitulada Atitude de Amor, precisamos criar trincheiras de amor para podermos atravessar esse momento, que é um momento de guerra, verdadeira guerra. É o que a gente tem olhado, muitas vezes sem arma, na maioria das vezes, mas uma guerra entre família, entre irmãos, entre amigos. Você vê as disputas, você entra nessas redes sociais, você vê um ofendendo o outro, um dizendo eu sou do partido tal, sou do partido tal, sou disso, eu sou... Então, a gente fica a pensar, né? Olha, temos que raciocinar muito, porque o mundo vindouro é completamente diferente desse mundo que nós vivemos. Muita coisa vai deixar de existir e outras virão para nos auxiliar. Mas a maioria das coisas que nós fazemos na Terra não vai deixar de existir. É tendência. Sabe? Nós pensarmos que no ano 2021 ainda existe arenas onde se disputa jogos. Teve a sua utilidade, mas da agora para frente não tem mais. Eu vou torcer contra o meu irmão? Pensem vocês. Então nós já temos que raciocinar nessas possibilidades, para que nós possamos mudar também. Eu fico às vezes falando, as pessoas ficam doidas para voltar ao normal. Eu fico perguntando, mas que normal é esse? Vocês acham que nós estávamos vivendo o normal? Não, nós estávamos vivendo na anormalidade. No futuro é que nós vamos viver normal. Precisamos refletir bem, aproveitar esse momento. Não ficar preocupado e desgastado, muitas vezes até desorientado com a situação de momento. Não, haja como Jesus, com tranquilidade. Haja com tranquilidade. Eleva o seu pensamento aos céus. Você terá o auxílio, a intuição, para que você possa seguir à frente. Queridos irmãos, é isso aí. Sou muito grato por essa oportunidade. E vamos elevar os nossos pensamentos novamente a Deus, nosso Pai de misericórdia, a Jesus, nosso Mestre por excelência e irmão de todas as horas, para podermos agradecer mais essa oportunidade que tivemos desse encontro, para estudarmos os ensinamentos do Mestre. Amado Mestre Jesus, lhe agradecemos mais uma vez as tuas bênçãos aqui trazidas por essas mãos abnegadas destes benfeitores amigos, que nos auxilia, nos ampara e que coordena a nossa vida. Amado Mestre Jesus, não nos esquecemos dos nossos irmãos outros, Senhor, que sofrem mais do que nós, matriculados nos leitos dos hospitais, das casas de saúde, das casas de tratamento mentais, dos orfanatos, dos asilos, das creches, das penitenciárias, das cadeias públicas, de nossos irmãos andarilhos, Senhor, que perderam o sentido da vida e vivem debaixo das marquises sobre as intempéries do tempo, sem o teto, sem o pão, sem o agasalho. Ajuda-nos, Senhor, a conscientizar do nosso real dever de ampararmos uns aos outros e efetivamente fazer algo para amenizar o sofrimento desses nossos irmãos. Amado Mestre Jesus,
É com esses desejos e esses pensamentos é que vamos dar da nossa parte por encerrado esta hora de estudo, rogando que essa paz desses instantes possa ser conosco no nosso dia a dia, no nosso hora a hora, porque vós, Senhor, é para nós o amor, a paz, a alegria para sempre. Que assim seja.